Isso aqui é a apuração da Carolina Brígido. Tarcísio fez mesmo, né? Fez papel de Bolsonaro. Em alguns momentos, não tem aquele. Eu vou usar essa palavra, você vai entender. Não tem o carisma de Bolsonaro. Não é exatamente carisma. Não tem aquele tom de Bolsonaro, né? Talvez seja carisma mesmo. Mas com ou sem esse apio de Bolsonaro, Tarcísio fez o papel de Bolsonaro. Se você pegasse o discurso de Tarcísio, você falando do bem vencerá o mal, se você pegasse e colocasse no texto, e dissesse que aquilo foi falado, não agora, porque Bolsonaro não poderia estar, mas foi falado numa manifestação bolsonarista por um grande líder, por um governante, muitos diriam, isso aqui é fala de Bolsonaro. Vou chegar nisso aí, Kleber, de que Tarcísio não é autêntico. Vou chegar. A Carol Brígido fala, isso é uma visão apurada com alguns ministros do Supremo. Tarcísio fez papel de Bolsonaro no 7 de setembro, no dia da independência, abrindo aspas, dessa forma, implodiu de vez a relação com o Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo têm relações com políticos, né? Então as relações são implodidas. São relações de diálogo, de fluência, de conversa, que as relações podem ser implodidas. Isso muito naturalmente. Escreve a Carolina Brígido. Isso pode, isso é uma avaliação de ministros do Supremo, isso pode comprometer os planos da direita de ver Bolsonaro livre se Tarcísio vencer a eleição presidencial de 2026. Veja, todo mundo no pós-Bolsonaro, inclusive os ministros do Supremo. E aqui fica sugerido, na apuração da Carolina Brígido, a existência ou a possibilidade de existência de um acordo para que o Supremo, inelegível Bolsonaro, e na hipótese de que eleito Tarcísio de Freitas, possível acordo para que o Supremo, nessas circunstâncias, admitisse um indulto, um perdão a Jair Bolsonaro. Essa é uma das posturas de Tarcísio, né? Aliás, essa é a fala de Ciro Nogueira, que já exploramos aqui naquela entrevista à Folha de São Paulo. Ele diz, cadê? Deixa eu pegar aqui, porque é bom ser preciso nessas horas. Cadê Tarcísio, a Folha de São Paulo? Puxa vida. Acho que foi na sexta-feira que eu falei sobre isso. Aqui, Ciro Nogueira. Olha essa fala. Vê se não é consistente com isso que a Carolina Brígido apurou. Sobre a viabilidade político-eleitoral de Tarcísio. O que mais credencia o Tarcísio é a chance da vitória. Ele seria a salvação de Bolsonaro. Uma vez eleito, daria um indulto. Com Bolsonaro inelegível, fora do páreo, e Tarcísio presidente, é o acordo que se pretende. Ciro Nogueira está investido nisso aqui, é interlocutor dos ministros do Supremo. Não dinamitou ponte. Tarcísio talvez até possa dinamitar pontes transitoriamente, porque tem Ciro Nogueira e a turma do Centrão. Nessa circunstância, Bolsonaro inelegível, Tarcísio, na hipótese de que eleito, daria indulto para Bolsonaro e um acordo de admissão ao Supremo. Deixa esse cara encostado aí. Tá. É o que se procura, é o que se busca, tá? E os ministros do Supremo, fica claro na apuração na minha leitura sobre a apuração da Carolina Brígido, os ministros supremos dão vazão a ela. Eles tratam disso no horizonte. Se estão falando sobre dinamitar pontes, Tarcísio dinamita pontes, dificulta o diálogo, interdita o diálogo. Diálogo, no final das contas, para a pretensão de liberdade de Bolsonaro e da construção de um acordo, tá? Isso aqui, como diz o Felipe, passa pela normalização de um Supremo Tribunal Federal político, com agentes políticos. Diz Ciro Nogueira. Para quem o Supremo é um parlamento também, certo? O que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa próxima eleição é o Bolsonaro. E ele não vai arriscar. Sugestões importantes. Avançando aqui na análise política. Hipóteses sobre por que Tarcísio botou na frente daquela maneira. Eu já falei sobre isso aqui. Uma das hipóteses é um investimento na ideia do antipetismo. Porque uma das reações que se vê, e eu não acho que sejam análises erradas, não. Acho que o tempo talvez jogue a favor de Tarcísio. Vamos colocar aqui as coisas nos termos que eu quero propor. Porque se diz que, ao fazer aquele discurso no carro de som, discurso citando Alexandre de Moraes, tirania de Alexandre de Moraes e tal, especialmente nessa última semana,
disposição da sua condição de bolsonarista, condição sob a qual moderação é recurso tático, estratégico, a regra é o conflito, o bolsonarismo, e Tarcísio é um bolsonarista, ele é de cepa diferente de Eduardo, mas ele é um bolsonarista, não teria ficado tanto tempo no governo Bolsonaro, nem teria sido o escolhido de... Caraca, esquentou. Nem teria sido o escolhido de Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo, certo? Então, ao fazer aquele discurso, Tarcísio, esse é o texto, tá? Texto que a gente vai examinar. Tarcísio, ao fazer aquele discurso, Tarcísio manda um recado para o bolsonarismo, aliás, manda um recado para o bolsonarismo, então ele consegue uma trégua, talvez, levanta uma trégua com o bolsonarismo eduardista. Mas a briga interna, para quem vai ser o sucessor de Bolsonaro, no pós-Bolsonaro, está todo mundo jogando, inclusive Eduardo Bolsonaro, que é esse lugar também. Pós-pai, certo? Também está nessa. Então, que Tarcísio, não dou conselho a ninguém, mas que Tarcísio não acha que, tendo feito aquele show no domingo, auge de uma semana de recados, de afagos ao bolsonarismo, que Tarcísio não pense que a rapaziada se sacia. O bolsonarismo eduardista, o bolsonarismo quer sangue, quer mais. Então ele deu um passo adiante e, em função disso, vai ser cobrado, ou terá chorado lágrimas de crocodilo, vai ser cobrado a sustentar isso, hein? Eduardo Bolsonaro já disse. Cadê a fala de Eduardo Bolsonaro sobre isso? Espero que essa fala seja permanente. Aí, Tarcísio, Alexandre de Moraes tirando permanente, você vai ter que sustentar. Então não pense que terá, com isso, saciado o bolsonarismo eduardista.